Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos bem no início da obra, que tem duas partes. A primeira parte trata de doutrina, a segunda dos exemplos, e nós estamos aqui no capítulo 1, o futuro e o nada. E ontem nós falamos, e hoje falaremos de novo, sobre a doutrina nihilista. O nihilismo. O que é o nihilismo? Vejamos. O nihilismo, aqui do nosso amigo dicionário, que hoje em dia não é mais de papel, não é? É a rejeição ou a descrença quanto ao valor e propósito da vida e da existência. Surgiu como um movimento novo na Rússia do século XIX. Caracteriza-se pela rejeição de valores tradicionais, ceticismo, ou seja, descrença em relação à verdade absoluta, e também uma descrença quanto ao propósito da vida. Então, aliás, é interessante, porque nihil quer dizer nada. Então, é a doutrina mesmo que nada, não há valor, e faz-se o que se quer, sem compromissos morais, e simplesmente assim. Nihilismo vem do latim nihil, porque tem um H, né? Que quer dizer nada. Bastante interessante e angustiosamente vazio de sentido, mas é exatamente isso que quer dizer. Nada. Bom, visto um pouco sobre essa questão do nihilismo, porque não vamos esquecer que nós estamos aqui em 1865, não mais em 57. Já se passaram mais uns anos, uns 8 anos. E estamos lá na Europa, onde e a Rússia, não é? Faz parte, e fazia parte desses grandes impérios que tínhamos na Europa no século XIX. E ali surgiu, então, esse pensamento nihilista, essa doutrina nihilista, muito contextualizado naquele momento da humanidade. Então, vejamos. Hoje vamos para o item 3. E no item 3, diz-nos Kardec: suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquirisse a certeza de que, em 8 dias, em um mês, em um ano, se se quer, ele será aniquilado. Então, imaginemos que um povo, todo um povo, adquirisse a certeza de que, em 8 dias ou um ano, todos eles seriam aniquilados. E nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará marca nenhuma de si mesmo depois da morte. O que fará durante esse tempo? Sejam 8 dias, um mês ou um ano. Tudo desaparecerá. O que nós faremos? Uma vez perguntaram para Francisco de Assis isso, exatamente isso. Ele estava cultivando batatas. Perguntaram a ele se o mundo acabasse amanhã, o que você faria? E ele respondeu: eu continuaria cultivando as minhas batatas. Isso é tão profundo, não é? Porque não se deixaria levar por desespero, não sairia para onde? Se
Nós sabemos e vejamos que o catolicismo é uma doutrina espiritualista. A vida não termina com a morte. E aqui há essa ideia de que vai depender do que eu pensar da vida além da morte. Se eu sei que a vida continua além da morte, e sei que em 8 dias morrerei, não interessa se sozinho ou toda uma população, eu terei uma atitude. Mas se eu não creio em nada, que depois da morte é exatamente isso que serei, nada, como será que viverei os poucos dias que me restam? E nosso Allan Kardec continua dizendo assim. Então ele faz a pergunta, não é? Que fará durante esse tempo? Trabalhará pelo seu melhoramento, pela sua instrução? Se entregará ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida de seus semelhantes? Submeter-se-á às leis, a uma autoridade, qualquer que seja, mesmo a mais legítima, a autoridade paterna? Terá para si um dever qualquer? Seguramente que não. Interessante, né? Porque ele nem abre a dúvida. Seguramente, diz Kardec, que não. Não vamos esquecer que estamos num contexto de mundo, lá de trás. Pois bem, o que não se alcança em massa, ou seja, na coletividade, porque aqui a proposta dele foi pensar-se de todo um povo ter essa certeza da aniquilação, a doutrina do niilismo realiza cada dia, isoladamente. Ou seja, não precisa haver um cataclismo. Morreremos todos num cataclismo daqui a 8 dias. Aí vem desespero. Até ali as pessoas estavam a levar bem a vida. Mas o niilismo já é diferente, porque não importa se tem cataclismo ou não. Eu vou viver como se o mundo fosse acabar amanhã. É isso. Compromisso? Zero. O niilismo, o que não se alcança em massa, a doutrina do niilismo realiza cada dia isoladamente. Se as consequências disso não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é primeiro porque, entre a maioria dos incrédulos, que não acreditam que haja alguma coisa depois da vida, quer dizer, depois da morte, que haja vida depois da morte, há mais fanfarrice do que verdadeira incredulidade. Mais dúvida do que convicção. E porque tem mais medo do nada do que procuram aparentar. E porque procuram aparentar, o título de espírito forte lisonjeia-lhes o amor próprio. Ah, você não tem medo? Porque eles escondem. É o que diz aqui Kardec. Tem medo, se acabar, acabou, é isso mesmo e tal. Eles gostam de ser vistos como, nossa, que espírito forte. Não aqui, espírito, não é? Que espírito, que pessoa forte, força para rir da morte. Não tem medo da morte, não tem nada depois. É a mais pura demonstração de inconsequência. Que pode ser gerada, sim, por ignorância? Pode. Pode ser gerada a ignorância pela indiferença de buscar conhecimento, em pleno século XXI? Pode. Mas vamos entender que muitas pessoas ignoravam as realidades do espírito imortal. Muitas.
mas estamos no século XXI, né? Não estamos mais no século XIX. Então, o título de espírito forte lisonjeia-lhes o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos são uma ínfima minoria. Aquela história, eu sou ateu graças a Deus. Então, nós vemos assim, a pessoa não crê, mas lá no fundo, no fundinho, está ali vivendo a dúvida. Sentem, malgrado eles, ou seja, contra a própria vontade, a ascendência da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Poucos são os incrédulos absolutos. Então, muitos incrédulos são levados pela opinião geral e, não, todo mundo diz que não tem nada, não deve ter nada mesmo, não. Tem muito pouca convicção aí, não é? É a famosa Maria vai com as outras. Mantidos por uma força material, mas se a incredulidade absoluta se tornar um dia a opinião da maioria, a sociedade estará em dissolução. Interessante, não é? Se a incredulidade absoluta se tornar um dia a opinião da maioria, a sociedade estará em dissolução. Vai se desfazer. É ao que tende a propagação da doutrina do niilismo. Agora nós já sabemos, não é? Faz aí todo sentido. E aqui Kardec, numa letra que desafia, que só mesmo deixar por aqui, ele vai trazer aqui um caso de um jovem. Vejamos. Um jovem de 18 anos, para mostrar aqui o que é preferível. Um jovem de 18 anos estava atacado por uma doença do coração. Declarada esta doença incurável. A ciência havia dito, ele pode morrer em 8 dias, como em 2 anos. Mas não passará disso. O jovem o sabia, logo deixa todo o estudo a que se entrega aos excessos de todos os gêneros. Então, deixa os estudos aos quais se entrega para entregar-se aos excessos de todos os gêneros. Quando lhe ponderaram o quanto uma vida de desordem era perigosa na sua posição de doente cardíaco grave, ele respondeu: que me importa? Se não tenho senão 2 anos para viver, de que me serviria fatigar meu espírito? Ou seja, poupar o corpo e dedicar-se a coisas, vamos dizer assim, menos prazerosas. Eu gozo o que me resta e quero me divertir até o fim. Eis a consequência, diz Kardec. Aqui neste exemplo desse jovem, eis a consequência do niilismo, a consequência lógica do niilismo. Se esse jovem fosse espírita, ele teria dito: a morte não destruirá senão o meu corpo, que deixarei como uma veste usada, mas meu espírito viverá sempre. Serei em minha vida futura o que fiz de mim mesmo nesta. O que pude adquirir,
o que pude adquirir em qualidades morais e intelectuais, não estará perdido, porque isso será igualmente aquisição para o meu adiantamento. Toda imperfeição de que me despojar, de que me livrar, é um passo a mais para a felicidade. Minha felicidade ou minha infelicidade futuras dependem da utilidade ou da inutilidade da minha existência presente. É, pois, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo o que poderia diminuir as minhas forças. E Kardec conclui com uma pergunta: qual dessas duas doutrinas é preferível? E amanhã ainda temos mais um pouco aqui do item 3, que terminaremos então amanhã em mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos. Ah,